Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos responder aqui algumas questões de matemática que foi para a Prefeitura Municipal de Santa Filomena para a prova do cargo de agente de endemias, a questão da banca Instituto Ação Bahia. Vamos lá. A primeira questão que a gente vai fazer, a questão de matemática, é a questão 11. Ela fala o seguinte: a soma de um número com seu quadrado é igual a 30. Calcule esse número. Bom pessoal, essa questão a gente pode fazer de várias maneiras. Mas numa questão de concurso é bom a gente sempre tentar a maneira mais rápida possível, ou a maneira que a gente achar melhor também, pode ser. Então, olha o que ele fala: a soma de um número com seu quadrado. Primeiro a gente tem que interpretar, transformar em equação o que ele está falando. Então, um número, quando falar um número determinado que a gente não sabe que número é, a gente chama de uma letra. Geralmente a gente chama da letra x. Então, a soma de x mais seu quadrado. O quadrado de um número, pessoal, é ele com esse 2 em cima. Então aqui no caso é x ao quadrado. Quer dizer que quando eu resolver eu vou multiplicar ele vezes ele mesmo. Então o número com seu quadrado aqui é igual a 30. Então transformamos aqui palavras numa equação. Aí ele quer, calcule esse número. Para a gente encontrar essa equação aqui, pessoal, vejam só esse 2 aqui. Geralmente, quase sempre, quando tem esse 2 aqui, é uma equação do segundo grau. Então vou organizar, vou puxar o 2 cá para frente, o x ao quadrado na verdade, mais x, e esse 30 aqui ele está do lado direito da igualdade. Para passar ele para o outro lado, ele vai passar com o sinal trocado. Então aqui vem menos 30. Se eu tirei esse 30 aqui, não vai sobrar nada cá, concordam? Então vai ficar igual a zero. Pronto. E agora como é que a gente fica? Observe a equação do segundo grau. X ao quadrado mais x menos 30 igual a zero. A gente pode resolver daquela forma lá, de Bhaskara, ou de qualquer forma que nos convenha, certo? Mas olha só, se eu resolver por Bhaskara, se eu não tiver muita prática, vai levar muito tempo. Então como é que a gente vai fazer? Vamos interpretar essa parte de cima aqui. Eu não vou responder por Bhaskara, mas vocês podem responder para testar aí. Olha só, a soma de um número com seu quadrado dá 30. Como é que eu vou fazer um número? Vamos testar aqui primeiro. O 5. O 5 mais 5 ao quadrado igual a 30. Então 5 mais... Quanto é 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25, igual a 30. Observe que esse lado eu estou repetindo 30 e esse lado eu estou resolvendo para ver se vai dar 30. Então 5 mais 25 dá 30, 30 igual a 30. Então, um dos números é 30. Observe que eu estou substituindo aqui, ao invés de fazer esse processo todo de resolução, certo? Vamos ver esse... Observe que nas opções, começando com 5, eu tenho apenas a letra A e E. Então daqui a gente já eliminaria essas três opções. Então vamos substituir agora primeiro o menos 6, que é a primeira letra, para ver se vai dar certo. Novamente, vou pegar aqui, continuando aqui, um número, então menos 6, que eu estou fazendo outro número aqui, mais, como está ao quadrado, eu vou colocar entre parênteses, menos 6 ao quadrado igual a 30. Menos 6 eu conservo, mais, menos 6 ao quadrado, pessoal, vai ser menos 6 vezes menos 6. Aí eu faço o jogo de sinal, menos com menos dá mais, e 6 vezes 6, 36. Então aqui vai ficar 36 igual a 30. Olha só, pessoal, número negativo com número positivo. Sempre que vocês se depararem com isso aqui, vocês de cara logo colocam o sinal do maior na resposta. Então, qual é o maior? 36, e o sinal dele é mais. Pronto. E agora eu faço o quê? Faço o jogo de sinal para ver qual operação eu vou realizar. Mais com menos dá menos, então 36 menos 6 dá 30. Então, 30 igual a 30, então vai ser 5 ou menos 6. Letra A, a pessoa aqui acertou. Certo, pessoal? Vamos para a próxima questão. Vou suspender um pouquinho aqui. A próxima questão é a questão 12. Ela fala o seguinte: o ponto menos 2, menos 4 pertence ao primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto. Não tem como definir em qual quadrante pertence tal ponto. Bom, quadrante, pessoal, a gente tem que lembrar dos eixos coordenados lá da quinta, sexta série, que a gente tem para fazer um gráfico. A gente não fazia, pegava aqui, fazia uma cruz, aí nessa parte aqui é x e nessa parte aqui é y. Para a direita é os números positivos e para cima os positivos, de x e y respectivamente. Para baixo são os negativos de y, para a esquerda os negativos de x. Ok. Em relação aos quadrantes, pessoal, a gente tem o seguinte: o primeiro quadrante está aqui, ó. O primeiro quadrante é a parte positiva dos dois. Aí vai dar em sentido anti-horário, em sentido contrário ao do relógio, tá vendo? Então, o segundo quadrante é esse daqui.
o terceiro é esse e o quarto é esse. Aqui são os quadrantes dos eixos. Bom, e agora? Ele fala o ponto menos 2 e menos 4. Então, o primeiro que vem é x. Então, menos 2 de x, ele vai estar para o lado esquerdo, vai estar mais ou menos aqui. Então, aqui vai estar menos 2. Menos 4 de y, ele vai estar na parte do y, só que na parte cá de baixo. Então, aqui mais ou menos menos 2 e aqui mais ou menos menos 4. Como ele fala o ponto, a gente tem que fazer a ligação entre esses pontos, entre esses números. Então, qual é a ligação? A ligação está aqui. Lembra lá de como a gente formava um gráfico? Pronto, então o ponto é esse. Aí ele fala, o ponto pertence a qual quadrante? Olha só, terceiro quadrante. Tá vendo, pessoal, como essa questão foi super simples, desde que a gente conheça o básico de eixo coordenado. Então, no terceiro quadrante, letra C. Certo, pessoal? Vamos agora suspender aqui a folha e vamos para a próxima questão, que é a questão 13. Olha só, ela faz parte também semelhante à anterior. Os pontos 2, 3, menos 2, 3, menos 2, menos 3, 2 e 3 estão. Aí das opções, alinhado, vértice de um quadrado, vértice de um losango, de um retângulo, de um triângulo. Então, novamente, vamos desenhar aqui esse eixo coordenado do gráfico. Vou colocar aqui, tipo uma cruz. Aqui é x, aqui é y. Aqui é a negativa, aqui é a negativa. Vamos olhar. Ele dá 4 pontos. Olha só, esse. Vamos olhar para o primeiro. O primeiro é 2 e 3. Menos 2, o segundo menos 2, menos 3 e respectivamente aqui. Então, vamos botar aqui 2 de x, o primeiro que vem é x. Então, aqui vai ter 2 de x com 3 de y. 3 de y vai estar mais ou menos aqui. Então, aqui é um ponto. O segundo ponto é menos 2 de x, vai estar cá do outro lado, e 3 de y, tá vendo aqui? Então vai estar mais ou menos aqui em cima. Então vamos ligar novamente. Vejam só. Tá vendo que ficou do outro lado? Por quê? Porque um deles é negativo, por isso que ficou do outro lado. O terceiro ponto é menos 2 de x e menos 3 de y. Menos 2 de x, aqui deixa eu botar aqui menos 2, aqui é 2 e aqui é 3. Menos 2 de x é esse daqui. E menos 3 de y está cá embaixo do outro lado, olha só, menos 3. Então, vou ligar menos 2 com menos 3, ok. E o último é 2 de x, está aqui, com menos 3 de y, está cá. Pronto. Agora, pessoal, vamos avaliar as opções. Veja só a primeira. Estão alinhados? Não, não estão alinhados. Está vendo que cada um está no seu lugar. São vértices de um quadrado? Olha só, são vértices de um quadrado? Pode ser. C. São vértices de um losango? Não. São vértices de um retângulo? Olha só, parece que figura aqui, parece um quadrado, um retângulo, um losango. São vértices de um triângulo? Então, a opção certa aqui, segundo a banca, pessoal, é letra D. São vértices de um retângulo. Claro, aqui é um retângulo, só que tem o seguinte, pela definição da matemática, todo quadrado, ele também é um retângulo. Então, tecnicamente, essa questão teria duas respostas, então teria que ser anulada. Aqui é um retângulo, a gente observando, certo? Mas um quadrado também é um retângulo. Então, tecnicamente, essa questão poderia ter duas respostas. Olha só, são vértices de um quadrado. Porque um quadrado, um retângulo, a definição de um retângulo é ter 4 ângulos retos, tá vendo? Então, um quadrado não deixa de ser um retângulo. Então, mas a banca botou letra D, então letra D, certo? Então, vamos para a próxima questão, que é a questão 14. Ela começa de um lado da folha. Vejam só aqui embaixo. Um celular que custava R$800 teve um aumento de R$120. Qual foi o percentual de aumento? Então vamos puxar aqui nossa folhinha de resposta e vamos avaliar aqui. Ele fala um celular que custava R$800 teve um aumento de R$120. Aí ele fala qual foi o percentual de aumento. Bom, em reais eu sei que foi 120, ok. E em porcento foram quantos? Eu sei da porcentagem, ou se eu não sei, eu deveria saber, vocês aí, que sempre o total, quando a gente está trabalhando, ele é 100%. Então aqui, 800, ele vai corresponder a 100%. Por quê? Porque 800 é o total. Então, 120, ele vai corresponder a X%. Como foi que eu organizei? Olha só, dinheiro embaixo de dinheiro, porcentagem embaixo de porcentagem. O 800 foi o valor inicial, o 120 o aumento que teve,
100% é o valor total e x% é o que a gente vai achar. A gente multiplica de forma cruzada. 800 vezes x dá 800x igual a 120 vezes 100. 120 vezes 100. 800x eu conservo igual. Essa multiplicação aqui, pessoal, multiplica os números diferentes de 0. 12 vezes 1 dá 12 e acrescento os 3 zeros na resposta. Pronto. Eu quero encontrar o valor do x, certo? Então eu conservo ele e o número que está do lado multiplicando passa para o outro lado embaixo dividindo. Então conservo o 12.000 e o 800 vem para baixo. Divisão com zero, super simples. Eu corto os zeros em pares, ó. Um embaixo com o de cima, outro embaixo com o outro de cima. Ficou simplesmente x igual a 120 dividido por 8, que eu vou fazer aqui do lado para vocês, passo a passo. 120 dividido por 8. Primeiro a gente pega o 1, mas ele é menor, então não dá, eu pego o 12. 12 por 8 dá 1. 1 vezes 8 dá 8. Faço a subtração aqui para ver quanto sobrou de resto. 12 menos 8 dá 4. Desce esse zero que eu não usei. 40 dividido por 8 dá 5. Então, 15%. 15%, vamos puxar aqui a parte de cima, as opções. 15%, pessoal, veja só. Letra C, certo? Estão acompanhando? Estão gostando da resolução? Não esqueçam de deixar o like. Se quiser ter acesso a essa prova, pode estar entrando em contato comigo. Ela é do Banco Instituto Ação Bahia, para a Prefeitura Municipal de Santa Filomena, certo? Então vamos lá. Vamos para a questão 15 agora. Olha só. Qual será a resposta para a expressão menos 6 ao quadrado mais 36? Menos 6 ao quadrado mais 36. Pessoal, muita gente mesmo erra essa questão aqui. Por quê? Porque a definição do número quadrado é ele vezes ele. Então, muita gente aqui faria menos 6 vezes menos 6, que é igual a 36. Só que é o seguinte, pessoal. Esse menos, ele não é do número. Esse menos, ele é da operação. Se ele fosse do número, ele teria que estar entre parênteses. Então, quando a gente elevar ao quadrado, esse menos ele vai ficar sozinho. E aqui vai ficar 6 vezes 6. Eu não vou repetir o menos. Muita gente confunde nessa parte. Então, menos eu conservo, faço 6 vezes 6 mais 36. 6 vezes 6, pessoal, dá 36. Só que já tem um menos aqui, então fica 36 mais 36. Observe que eu tenho uma coisa negativa e uma positiva. Então, uma isola a outra, né? Então, 36 menos 36 dá 0. E 0, olha só, letra C. Tá vendo que é super simples desde que a gente conheça a base? Vamos agora para a questão 16. Questão 16 também, pessoal, olha só. Quando eu tinha 8 anos, minha irmã tinha um quarto da minha idade. Quantos anos tem minha irmã sabendo que eu tenho 34? Muita gente errou essa questão, pessoal, porque não prestou atenção. Primeiro ele fala, quando eu tinha 8 anos, eu, irmã, tinha um quarto. Muita gente pegou aqui e olhou para a próxima que ele fala, quando eu tenho 34 anos, e fez um quarto também. Só que é o seguinte, dá errado se eu fizer um quarto de 34. Vamos fazer. Eu tenho 8 anos, minha irmã um quarto. Então, um quarto de 8. Puxar aqui um quarto de 8. Quer dizer que é um quarto, sempre quando eu tiver esse seguir aqui é uma multiplicação, vezes 8. Multiplico 8 vezes 1 dá 8, dividido por 4, que é igual a 2. Então, quando eu tinha 8 anos, minha irmã tinha um quarto, que é 2. Ok. Para a gente responder, a gente tem que olhar o seguinte. Qual a diferença de idade entre nós dois? Se um tem 8, outro tem 2, qual a diferença? A diferença é 8 menos 2 igual a 6. Por quê? Porque essa diferença não vai mudar. Eu posso ter 1000 anos, a diferença entre a gente vai ser 6 anos. Então, quando eu tenho 34, minha irmã vai ter quantos anos? Vai ter 34 menos 6. E 34 menos 6, pessoal, se vocês estiverem acompanhando aí, é 28. 28, olha só, letra E, certo? Vamos agora pular a questão 17, pessoal, que é uma questão mais trabalhada. Depois eu vou fazer ela em outro vídeo, passo a passo. Vamos resolver aqui a questão 18. A questão 18, pessoal. A questão 18 é uma questão de escala. Ela fala o seguinte. Sabendo que a distância entre duas cidades no mapa, na escala de 1 para 1.600.000, na verdade, 1 para 1.600.000, tá certo? É de 8 centímetros. Qual é a distância real entre elas? Bom, em escala, a gente tem aqui, ele bota aqui 1 para 1.600.000. Aí ele quer saber, se tiver 8 centímetros entre essas cidades,
Qual vai ser a distância real? Então vou botar aqui 1 para 1.600.000. Ok. Aí ele falou que se a distância for 8 centímetros, então a gente vai saber se aqui quer dizer que cada centímetro, esse 1 para, cada centímetro corresponde a 1.600.000. Então 8 centímetros vão ser quantos? Simplesmente eu vou multiplicar esse 8 por esse número aqui, certo? Para saber quanto é a distância real. Então eu vou fazer esse número aqui. Agora observe, esse número é cheio de zero. Então eu vou multiplicar apenas o número diferente de zero. Então eu vou fazer 16 vezes 8. E na resposta eu vou acrescentar os zeros. Então 6 vezes 8 dá 48. Boto 6 vezes 8 dá 48. Boto 8 e subo 4. 8 vezes 1 dá 8, com 4 que subiu dá 12. Então deu 128. Só que os zeros que eu não utilizei na conta eu vou repetir aqui do lado. Então são 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então dá 12.800.000. Ok. Centímetros é a distância. Só que ele quer o seguinte: qual é a distância real entre elas? E as opções de resposta não estão em centímetro, tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Pronto. A distância entre elas está em quilômetro. Então, como é que a gente vai transformar de centímetros para quilômetro? E agora, como é que a gente faz, pessoal? Eu tenho que saber a relação entre centímetros e quilômetros, claro. Eu tenho que saber primeiro a relação entre centímetro e metro. Então, eu sei que 1 centímetro corresponde a 100 metros. 1 centímetro a 100 metros. Então, como é que eu vou fazer para achar quantos metros tem aqui? Simplesmente eu vou dividir por 100. Por quê? Porque cada centímetro tem 100 metros. Eu divido por 100 aqui, corto um 0, um 0, um 0, um 0. Então fico com simplesmente 128 mil. Então isso aqui vai ficar 128 mil metros. Agora chega a parte de transformar para quilômetro. Eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Novamente, 1 quilômetro, 1.000 metros. Como é que eu vou transformar aqui? Se 1 quilômetro tem 1.000 metros, então 128 mil metros vão ter quanto quilômetro? Olha só, pega a relação. 1 quilômetro, 1.000 metros. Ou, falando ao contrário, 1.000 metros, 1 quilômetro. Então, 128 mil metros vão ser quantos quilômetros? Simplesmente eu vou dividir novamente por 1.000. Corto um 0, um 0, um 0, um 0, um 0, um 0. Fico com 128 dividido por 1, que é igual a 128 quilômetros. Que está aqui, pessoal. Letra B. E é isso aí, pessoal. Não resolvemos todas as questões, mas resolvemos aqui 7 questões da banca Instituto Ação Bahia, Prefeitura Municipal de Santa Filomena, para o cargo de agente de endemias. Se você quiser ter acesso a essa prova, você que vai fazer a prova agora no domingo, pode entrar em contato comigo. Não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e até a próxima.